Com certeza as obras de ficção científica e fantasia que você gosta beberam dessa fonte aqui. Fala meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e hoje vamos falar sobre Duna de Frank Herbert, publicado originalmente em 1965, essa obra de ficção tão importante na literatura, no cinema, nos quadrinhos, porque eu já vou mostrar para vocês como veio influenciar muita coisa. Mas vamos lá, essa obra voltou a ficar popular na boca do povo por conta das obras cinematográficas, das adaptações cinematográficas de Denis Villeneuve em 2021 e 2024. Vai ter um terceiro filme para fechar ali a vida de Paul Atreides, adaptando O Messias de Duna. Já tô lendo aqui, esse aqui é curtinho, bem tranquilinho. Mas já teve uma adaptação lá em 1984, depois teve séries, o de 84 é pelo David Lynch, aí depois teve séries, por conta do boom dos filmes agora, teve uma série na HBO Max, que é Duna Profecia, mostrando milênios antes sobre as Bene Gesserit, que são importantes ali na história. Enfim, é um livro que tem está em alta. Mas vamos lá, o que é Duna? Primeiro, o que é Duna? Vamos fazer um resumo aqui para você entender essa história e eu vou trabalhar mostrando os pontos que me encantaram no livro. Duna, originalmente, era para ser um artigo sobre dunas de areia lá nos Estados Unidos e controle ambiental. Porém, reza a lenda que ele nunca entregou esse artigo e virou essa obra maravilhosa. Na verdade, virou 2 trilogias e aí o filho dele segue com os novos livros. Enfim, qual que é a trama de Duna para você que não assistiu os filmes e que não leu o livro ainda? O planeta Arrakis, Duna, é um planeta muito pobre, é pura areia, porém ele tem a principal especiaria do universo. É a especiaria que permite as pessoas a viajarem entre planetas, serve como combustível, entre N outros fatores de importância universal, econômico e social. Ou seja, é um planeta pobre que está a maior riqueza do universo. E aí já mostra a questão política, já traz uma questão política, porque enquanto naquela época a ficção científica era muito tecnológica, mostrava o futuro, a relação do ser humano com a tecnologia, o Frank Herbert trabalhou isso, mas ele quis mexer no inverso. Ele te bota há 10 mil anos à frente, naves, equipamentos, mas uma população que não utiliza tecnologia ciente, no sentido tecnologia inteligente, inteligência artificial, não. O ser humano já sofreu por máquinas pensantes, então não tem isso. Pelo contrário, seres humanos com uma capacidade mental de processamento muito rápidos, chamados mentats, são computadores humanos, mas não existe aquilo ali. E ele te bota no universo muitos anos à frente para falar sobre poder, política, dominação, exploração, religião e N outros fatores, e tudo isso trabalhando junto. Não é preto no branco, bem ou mal, é a manipulação. Ele faz uma crítica social muito forte. Inclusive eu tenho um podcast, um dos programas mais gostosos que eu fiz, que foi Duna, a alegoria sobre o petróleo e o Iraque. Vou deixar a thumbnail aqui e o link aqui embaixo para você que ainda não ouviu, onde ali eu mostro como ele pegou todo o cenário daquela época, ali de anos 50 e 60, de exploração no Iraque, por conta do petróleo. Então grandes potências explorando o país, e aí tendo a revolução interna para ter controle do seu próprio bem, do seu próprio petróleo. Enfim, N lutas e coisas que a gente vê até hoje, né? Esse é um problema da ficção científica quando traz críticas sociais muito fortes, e é comum na ficção científica isso, porque ela acaba sendo atemporal, né? Críticas lá dos anos 50, 60, a gente vê hoje e ainda são bem atuais. Enfim, tá aí um podcast interessante para você ouvir se você tem interesse. Vamos voltar pro livro. E aí, obviamente, isso aí é fonte de uma grande disputa, porque o povo de Duna é muito pobre, muito escassa a água mesmo, é extremamente escassa, mas é um planeta que todas as grandes famílias querem dominar. Todas as grandes famílias querem dominar. Por muitos anos teve uma família, os Harkonnen, que dominaram, exploraram e maltrataram aquele povo. Porém, por questões políticas, o imperador manda a família Atreides cuidar daquele planeta. Por N questões políticas, até por ameaça ao próprio imperador, pois a fama, a popularidade do Luke
Leto Atreides está em alta e isso é um risco não só para o Imperador como para outras famílias. Então eles botam a dominar aquele planeta com segundas intenções. E nisso a gente vê a evolução, a maturidade de Paul Atreides, que chega lá como um filho, né, de um duque, apenas um rapaz de casta, porém lá o povo o recebe acreditando que ele é o Messias, de uma lenda colocada pelas Bene Gesserit, que são as chamadas freiras ali, porque elas utilizam a fé de forma muito política, muito estratégica. E quase todo grande líder tem uma Bene Gesserit ao lado, porque elas têm essa visão estratégica, além do poder de manipulação muito grande. E a concubina e mãe de Paul Atreides é uma Bene Gesserit. Então eles acreditam que há uma lenda naquele planeta, elas colocam lendas, histórias meio que messiânicas em cada planeta por questão de dominação. E o povo, quando Paul Atreides chega com a mãe dele e com o pai dele, acredita que aquele ali é o Messias, que aquele é o rapaz que vai trazer a esperança e a força para a população, para os Fremen, que é a população de Arrakis, que vai liderá-los em uma grande revolta. Vale ressaltar que é um povo que está há centenas de anos tentando fazer aquele planeta ser o potencial. É sempre o planeta do futuro, né? Um grande potencial que não chega, até porque é um povo muito explorado. E N fatores acontecem, traições, tentativas de acabar com a família Atreides, e os Fremans adotam, depois de grandes N coisas que eu não vou ficar explicando aqui tão detalhadamente, mas Paul Atreides precisa se tornar um Freeman e aí depois começa a liderá-los. Então nós vemos essa maturidade de um rapaz que perde o seu pai por conta de um golpe, era para a família toda acabar, mas ele começa a liderar os Freeman. E essa transição, ela é muito bonita. O livro, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é Duna, porque nós vamos conhecendo aquele planeta junto com o Paul Atreides. E vale ressaltar que o planeta é um personagem vivo. Isso é interessantíssimo. Não é só uma ambientação. Ele tem uma riqueza que ele vai sendo apresentado. Nós vamos conhecendo junto com o Paul Atreides. Ele vai sendo apresentado e mostra o quão genial Frank Herbert foi na criação desse ecossistema inteiro. E ele entende muito, né, de ecologia. Inclusive tem personagens que são ecólogos de Duna. E é de uma riqueza, de uma criação de universo tão vasta. Não é à toa que tem glossário. Ele utiliza muito do árabe, né? Isso eu falo lá no podcast, como o povo de Duna é inspirado no povo árabe. E aí nós vamos conhecendo junto com Paul Atreides. O segundo é Muad'Dib, que é um momento onde Paul, já junto aos Fremen, está se tornando essa liderança, está se tornando o Messias que ele veio a ser, e começando a ganhar os seus poderes, se assim podemos chamar, que vão tornar o grande líder, até de certa forma um ditador, e vai ser o diferencial, onde ele vai ter esses poderes que vão permiti-lo liderar toda a revolução. E no final, Messias, aonde ele de fato se torna o líder. Então nós vamos vendo esse amadurecimento, né? O Paul perdendo tudo, ainda muito jovem, e tendo que ser aceito por um povo da onde ele não é originalmente, mas tendo que ser aceito até chegar ao ponto de liderá-los, entre uns que o tratam como o Messias, o prometido, entre outros que o vê com desconfiança. Nisso aí é muito interessante, claro que a gente entende que o filme tem que acelerar, né? Tem que mostrar ali o potencial dele, porque o tempo é curto, ainda que um filme é longo, tem menos tempo, e o livro ele consegue trabalhar mais. Então tem cenas lindíssimas do filme, que eu acho lindíssimo de fato, né? Mostrando o potencial, cenas bem épicas sobre o Paul Atreides, mas que no livro mostra que ele erra, sabe? O livro mostra que ele erra, que ele não consegue de primeira, e aí ele vai evoluindo. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito porque humaniza mais o personagem, até se tornar de fato um líder muito, muito, muito perspicaz, estratégico. E aí ele aprende a política, ele entende como a política, a traição, os golpes funcionam, e aí ele vai e consegue ser o grande líder dos Fremen, até
chegar ao ponto de vencer grandes famílias em batalhas, comandar grandes batalhas, porque ele pode não ter ali a riqueza financeira quando ele tá com os Freeman, quando as famílias estão vindo atacar ele, mas ele tem um país muito perigoso, um planeta muito perigoso. Não é à toa que é caro tirar aquela especiaria. E aí ele tem essa vantagem, então ele consegue vencer as suas famílias, dominar, até chegar num grande acordo político, onde ele pega o Império. Vale ressaltar, né? E aí a gente tem que ver o amadurecimento dele, porque não é uma dádiva. E isso a gente vai perceber, não é uma dádiva. Oh, meu Deus, ele tem grandes poderes e tal, e ele se torna um grande líder e até um ditador, porque ele percebe que aquilo é um fardo, ele não tem escolha, ele não tem escapatória. Aquilo ali é um fardo que ele vai ter que levar para toda a vida, e ele vai ter que tomar atitudes que não são as atitudes que ele gostaria, né? Que isso vai impactar na própria família dele, na própria mulher que ele ama, a Shani, que é uma Freeman. Ele vai ter que ter casamentos estratégicos, enfim, tem N coisas que ele abdica em questão estratégica para conseguir dominar, chegar no Império e fazer a ascensão dos Freeman. E aí ele vai tomando o poder porque ele percebe que de forma democrática não conseguiria, pelas traições todas que acontecem ali. Só nisso já deu para perceber como Duna é sobre um colonialismo, uma extração de riquezas naturais de um povo totalmente explorado. Enfim, ele traz muito essa crítica política, mas não é a minha ideia de falar nesse episódio aqui. Já tem um episódio falando sobre isso. Como eu falei, tem as Bene Gesserit, ele traz como a religião atrelada ao governo é perigoso, como essas histórias messiânicas aplicadas ali cria um perigo em você endeusar líderes. Por mais que ele realmente é um grande libertador do povo Freeman, ele tá sendo muito brusco e tirano com outros povos, né? Então, assim, tem povos que odeiam ele, assim, mas os Freeman ainda continuam vendo ele como uma grande figura. Isso não tem tanto no primeiro livro, tá? Agora no segundo aqui que eu tô vendo mais esse cenário. No primeiro, realmente, é a libertação, é a revolução de um povo oprimido por séculos. E para ir para a reta final aqui, o ritmo da leitura é um texto riquíssimo, como eu falei. Ele tem momentos intensos, muito intensos. Depois tem momentos mais reflexivos, mais teóricos, mais devagar. Tem o glossário, porque é bastante palavras criadas, inspiradas no árabe, né? Até o próprio imperador, que, se eu não me engano, é Shaddam. Texto muito bom, riquíssimo, que ele tem esses nuances. E a tradução tá maravilhosa. A tradução da Maria do Carmo Zanini, até tô aqui com o nome. A tradução da Maria do Carmo Zanini, da editora Aleph, está ótima mesmo. Faz jus ao texto original de Duna. Eu tenho o livro em inglês. A tradução tá maravilhosa, né? A Maria do Carmo Zanini fez um trabalho fantástico. A edição toda aqui tá muito bonita. Ela é muito bem feita. Enfim, é daquele box. O texto é maravilhoso, ele tem essas intensidades, momentos muito tensos, mas com texto estratégico, mostra realmente uma riqueza política, social. A forma que ele detalha a ecologia é diferenciada, realmente dá pra ver que o autor entendia sobre o que ele escrevia, ele consegue criar um ecossistema de forma com muita propriedade, e aí o texto em português consegue manter essa qualidade. E aí, para falar das influências, ao longo do que eu tô lendo Duna, eu tô percebendo como, e sem ofensas a quem gosta de Game of Thrones, mas bebeu dessa fonte, mas assim, tem uma coisa que é beber da fonte, outra é você mergulhar a cabeça naquela fonte. Por mais que não é ficção científica, mas ele bebeu tanto, tem coisa que é igual, assim. Dá pra render um vídeo, não tô falando que é plágio, mas é bem inspirado mesmo. Aproveitou ali muitas coisas, rende um vídeo falar das comparações entre Game of Thrones e Duna. E teve gente que foi assistir os filmes ali de 2021 e 24 e comentou que... Comentaram assim, isso aqui tá parecendo uma cópia de Star Wars, não sei o que, pipipipopopó. Star Wars, aquela trajetória do Darth Vader, ela é muito inspirada no Power Trades, né? Star Wars bebeu da fonte de Duna bastante. Muitas obras depois ali, nos anos 70, beberam da fonte brusca.
de Duna. Tem vídeos aí pelo YouTube falando sobre isso, tá? Eu não gravei sobre isso, mas tem um monte mostrando como várias obras beberam na água de Duna ali. Enfim, você já leu? Você gosta? Pra finalizar o vídeo aí, eu quero dizer que Duna não é aquela história preto e branco de bem contra o mal. Ela, até anotei aqui, é uma história sobre poder, como o poder se forma, se sustenta e se transforma. E isso é importante. Tá? Em ciências políticas a gente fala muito isso, porque quando você é político, a tua primeira luta é entrar no poder, assumir o poder para representar um povo. Mas depois isso aí se torna a tua segunda luta, porque a tua primeira luta é se manter e se transformar. E isso ele escreveu muito bem. É sobre poder, é sobre você assumir o poder, conseguir se manter no poder e se transformar, né? Claro, com uma ajuda popular ali, com medidas pesadas para conseguir seguir o plano ali de libertação dos Freemans, de transformar Duna no planeta que merecia ser. E é por isso que mesmo escrito em 65, Duna ainda é tão atual. A gente vai lendo e vai identificando muitos comportamentos muito atuais. Então vale muito a leitura. Como eu falei, você vai ver que muitas obras se influenciaram porque é um livro diferenciado e lá para 65 foi uma mudança muito brusca importantíssima. Duna é um livro maravilhoso, indico muito, vale a pena, é aqueles clássicos livros que você gostaria de ter lido antes. Enfim, então se você gosta de ficção científica, com certeza, ficção científica, fantasia, política, você vai gostar. Comente, deixa aí se você já leu, comente o que achou, se você gosta dos filmes, se não gosta, conheço gente que gosta, conheço gente que não gosta, enfim, qual a sua opinião sobre o livro, sobre os filmes, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo e até mais.